Vamos falar agora sobre um pouquinho sobre horas extras. Vamos ver o que nós vamos falar para a sua prova. Quantas horas extras podem ser feitas por dia? Quantas horas extras o empregado pode fazer por dia? De acordo com o artigo 59 da CLT, nós sabemos que a duração diária de trabalho ela pode ser acrescida. A duração diária vai ser de 8 horas diárias, conforme a Constituição Federal. Agora, ela pode ser acrescida de horas extras, mas não pode ser excedente a 2 horas. Então, mais 2 horas extras por dia, de acordo com o acordo coletivo, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, né? Acordo individual. Então, você pode fazer horas extras? Pode. Pode ter um acordo individual? Sim. Convenção coletiva? Sim. Ou um acordo coletivo de trabalho. E o que vem a ser o banco de horas no caso de horas extras? Banco de horas é quando você vai anotando aquelas horas trabalhadas, horas extras trabalhadas, e depois você troca por um outro dia de descanso. E o artigo 59, parágrafo 2º, diz isso. Poderá ser dispensado acréscimo de salário, então não haverá a remuneração do salário, se por força de acordo, convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas de um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda o período máximo de 1 ano. Banco de horas, período máximo 1 ano para fazer anotações no banco de horas. Agora, a soma das jornadas semanais de trabalho previstas também não pode ultrapassar 10 horas diárias, porque ele trabalha 8 horas mais 2 horas. Essas 2 horas vão, em vez de receber com acréscimo de 50%, a hora normal mais 50%, vai compensar essas 2 horas em outro dia. À medida que a cada 4 dias de horas extras, ele teria 1 dia de descanso. E o banco de horas de que trata o parágrafo 2º desse artigo poderá ser pactuado em acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de 6 meses. Então, deve ser compensado no máximo em 1 ano, e se não compensar, deverão ser remuneradas, então, máximo 1 ano. Se não houver compensação, aí sim vão ser remuneradas com acréscimo de 50%. Então, nós temos aí o acordo individual, geralmente você vai fazer durante a semana. Trabalhou numa semana a mais, depois você descansa e pronto. Agora, se for 6 meses, menos, né, período máximo de 6 meses, poderá ser um acordo individual também, mas tem que ser escrito. Está escrito aqui, tem que ser escrito. Acordo individual escrito, período máximo de 6 meses. Anota essa observação. Parágrafo 6º. É lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual tácito ou escrito, observa aqui que é ou, para compensação no mesmo mês. Então vamos lá. Você trabalhou em 1 mês, horas extras, e houve a compensação no mesmo mês. Isso pode ser um acordo individual, ele pode ser tácito ou escrito. Se ultrapassou mais de 1 mês, até 6 meses, aí nós temos que não pode ser o tácito, tem que ser só o acordo individual escrito. Essas são novidades que você deve fazer as anotações para relembrar para uma prova. Quando que pode fazer por mês e por mês e por 6 meses. Agora, passou de 6 meses, tem que ter um acordo coletivo de trabalho, uma convenção coletiva de trabalho, autorizando esse trabalho. Vamos lá falar sobre jornada 12 por 36, jornada 12 por 36, lá do artigo 59A da CLT. E diz que, em exceção ao disposto no artigo 59, é facultado às partes, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de trabalho de 12 horas seguidas por 36 horas ininterruptas de descanso. Você trabalha, por exemplo, de 8 às 20 horas, de 8 às 20, e folga 36 horas. Nesse caso aqui,
deve ser observados, né, ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação. Se de 8 a 20 não tiver horário para ele se alimentar, ou aquele que trabalha das 18 às 6 horas da manhã, tem que ter 1 hora aqui para descanso, intervalos para repouso e alimentação. E se não tiver, deve o empregador remunerar como horas extras. O parágrafo único desse artigo ainda diz sobre repouso semanal remunerado e feriados. A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no caput desse artigo abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado. Então, os 12 por 36 já está abrangendo o repouso semanal remunerado e pelo descanso em feriados, bem como os feriados, e serão considerados compensados feriados e as prorrogações do trabalho noturno quando houver, de que trata o artigo 70 e parágrafo 5º do 73. Lembra do adicional noturno, não se esqueça, é de 20% no caso do trabalhador urbano, 25% no caso do trabalhador rural, sendo que o 20% aqui é porque cada hora equivale a 52 minutos e 30 segundos, do rural vale 60 minutos, né? Cada hora trabalhada. Lembrando aqui do rural, você tem da lavoura, que é das 21 às 5, da pecuária é das 20 às 4 e do urbano é das 22 às 5 horas e o doméstico tem a mesma regra do trabalho noturno. Lembrou? Anotou? Revisou. É isso aí. Anota para você fazer as revisões diárias ou semanais. Artigo 59b. O não atendimento das exigências legais para compensação de jornada, inclusive quando estabelecida mediante acordo tácito, não implica a repetição do pagamento de horas excedentes à jornada normal diária, se não ultrapassada a duração máxima semanal, sendo devido apenas o respectivo adicional. Vamos explicar. Imagine que você tenha feito um acordo individual, então você fez um acordo com o seu empregador, só que ele não atendeu a compensação. No entanto, o que você trabalhou a mais de horas extras não ultrapassou as horas normais, as 8 horas diárias, não ultrapassou, as 10 horas diárias, não ultrapassou as 10 horas diárias. Então, se não houve a ultrapassagem, né, da duração máxima semanal, que seriam 44 horas semanais, se não ultrapassar as 44 horas semanais, e ele não atendeu às exigências legais, vai ser devido apenas o respectivo adicional. Agora, verifique o seguinte, porque se ultrapassar, aí ele vai pagar as horas extras trabalhadas mais os 50% no mínimo adicional. Como não ultrapassou a jornada semanal, vai pagar apenas o adicional. É isso que está dizendo. Então, não atendimento das exigências legais para compensação de jornada, inclusive quando estabelecida mediante acordo tácito, não implica a repetição do pagamento das horas extras. Então, não vai implicar na repetição das horas extras excedente à jornada normal diária, se elas não ultrapassarem a duração máxima semanal, sendo devido apenas o respectivo adicional. E o parágrafo único, a prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada e o banco de horas. Então, vai havendo prestações de horas extras de forma habitual, isso não vai descaracterizar o acordo de compensação da jornada nem o banco de horas. Vamos ver agora o artigo 60, que vai falar também sobre horas extras em atividades insalubres. A pergunta é possível horas extras em atividades insalubres? Nós temos que o artigo 60 diz que nas atividades insalubres, assim consideradas as constantes dos quadros mencionados no capítulo da Segurança e Medicina do Trabalho, ou que neles venham a ser incluídas por ato do ministro da Economia hoje, né? Quaisquer prorrogações só
poderão ser acordadas mediante licença prévia das autoridades competentes em matéria de higiene e trabalho, as quais, para esse efeito, procederão aos necessários exames locais e à verificação dos métodos e processos de trabalho, quer diretamente, quer no intermédio de autoridades sanitárias federais, estaduais e municipais, com quem entrarão em entendimento para tal fim. Então, nós temos que, para fazer horas extras aqui nas atividades salubres, só poderão ser acordadas mediante licença prévia das autoridades competentes. É isso aqui que é o mais importante desse artigo. Mas nós temos uma exceção. A exceção está lá no parágrafo único da CLT, que excetua-se a exigência da licença prévia as jornadas de 12 horas de trabalho por 36 horas semanais, ininterruptas de descanso. Então nós temos aqui uma exceção. A exceção é quem trabalha no regime de 12 horas por 36 não teria que observar essa exigência. Isso é uma questão que está sendo questionada a inconstitucionalidade, mas enquanto não vem essa alegação da inconstitucionalidade, a declaração da inconstitucionalidade, tem validade isso aí. Então, regime 12 por 36 poderia fazer. É isso que está dizendo para nós. E o próximo item. Posso realizar mais de 2 horas extras por dia? Será que eu posso fazer mais de 2 horas extras? A jornada é de 8 horas, eu posso fazer, por exemplo, 3 horas extras por dia? Bom, o artigo 61 diz que ocorrendo necessidade imperiosa, poderá a duração do trabalho exceder do limite legal. Então, o limite legal seriam 2 horas. Pode exceder? Pode. Em quais situações? Necessidade imperiosa. Ou, além disso, se foi convencionado. Seja para fazer face a motivo de força maior, então, força maior, seja para atender a realização ou conclusão de serviços inadiáveis, ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto. Imagine que os empregados estão enchendo uma laje e fizeram muito concreto, e se não colocar aquele concreto todo, vai perdê-lo, vai causar um prejuízo. Nesse caso, poderia exigir mais de 2 horas. Ou está tendo uma enchente, vai para recolher os equipamentos para um outro andar, nós teríamos aí a possibilidade. O excesso nos casos desse artigo pode ser exigido independentemente de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Lembrando que força maior está lá no artigo 501 e eu te convido depois a fazer a leitura desse artigo 501 que vai tratar de força maior. O parágrafo 2º trata da remuneração da jornada, não é 25%, é 50%, aqui está desatualizado, né? E o parágrafo 3º é importante também saber que é no máximo de 2 horas, sempre que for necessário a interrupção, e desde que não exceda de 10 horas diárias em período não superior a 45 dias. Então, também tratando sobre horas extras. E para finalizar esse tópico, vamos falar das horas extras do doméstico. Falar da jornada do doméstico. Lá no artigo 3º da Lei Complementar 150, vai falar que o empregado doméstico ele pode trabalhar no regime de tempo parcial. E esse trabalho de regime de tempo parcial poderá ser acrescido de horas suplementares, horas extras em número não excedente de 1 hora, mediante acordo escrito entre empregador e empregado, aplicando-se ainda o disposto nos parágrafos 2º e 3º do artigo 2º, com limite máximo de 6 horas diárias. Você não pode esquecer do regime de tempo parcial que está previsto lá no artigo 58A do trabalhador urbano aqui. Considera esse trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda 30 horas semanais, sem a possibilidade de horas suplementares. Então, se ele trabalhar 30 horas semanais, não pode fazer horas extras. Ou ainda aquele cuja duração não exceda de 26 horas semanais. Nesse caso, 26 horas, poderá fazer até 6 horas extras suplementares. Então, não esquece de fazer a comparação aqui. O artigo 58A. Até 30 horas extras, não tem horas extras. Não tem horas extras. E até 26 horas extras não, até 30 horas semanais não pode fazer horas extras. E 26 horas semanais
pode fazer até 6 horas extras. Lembre que o doméstico é diferenciado. Nós temos aqui no doméstico aqui uma jornada de 25 horas. Não se esqueça. O cartão de ponto do empregado doméstico, ele é obrigatório? Sim. O cartão de ponto do empregado doméstico é obrigatório, diferente do trabalhador urbano. O trabalhador urbano, nós temos o artigo 74, parágrafo 2º, que determina para estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores, será obrigatória a anotação da hora de entrada e saída em registro manual mecânico ou eletrônico. Doméstico, se você tiver um doméstico, é obrigatório. Se você tiver 2 domésticos, 3. Então, o trabalhador urbano exige mais de 20 empregados para ser obrigatório o cartão de ponto. Na próxima aula, nós iremos tratar sobre os empregados que estão excluídos do controle de jornada, que está lá no artigo 62 da CLT. Vamos falar um pouquinho sobre os intervalos intrajornadas e intervalo intrajornadas. Continue estudando, acompanhando. É necessário a gente fazer essa leitura desses artigos, dessas súmulas, orientações, para que você possa fixar e, com isso, acertar as questões da sua prova. Bons estudos e até o próximo vídeo. Vem que passa!